Você pode dar uma glória para Jesus nessa noite? Glória a Deus! Deus seja louvado pela sua vida, pela sua vinda a este lugar. Minha gratidão ao pastor Isaac, de franquear o púlpito dessa igreja a mim mais uma vez. Eu estava tentando lembrar, junto com ele, quantas vezes já estive por aqui. Eu me recordo pelo menos umas 3 ocasiões, estive aqui, parece-me por 2 vezes, mais para ensinar do que para pregar, embora toda pregação deva também ser um ensino, mas o ensino não é uma pregação. Nas outras ocasiões mais recentes, eu estive aqui dando palestras, falando sobre reforma protestante, e em uma outra ocasião, não me recordo quanto tempo, eu estive aqui também pregando numa das festas da igreja. Eu quero agradecê-lo pela oportunidade, pelo convite, pela forma sempre carinhosa com a qual ele me trata. Prazer também rever aqui algumas pessoas conhecidas. Eu estava dizendo ali ao pastor Isaac que eu conheço o Márcio. Eu acho que o Márcio era solteiro ainda, ele estava noivo com a Jéssica. Eu não me recordo ao certo, eu acho que ele estava solteiro, noivo, ou próximo de casar, ou recém-casado, era uma coisa assim. Eu sei que nós já nos conhecemos recém-casado. Eu acho que você já deve ter quase uns 10 anos de casado, né? 13. Então, a gente se conhece mais ou menos esse período aí. Eu louvo a Deus pela vida do Márcio, da Jéssica. Na verdade, eu conheci esse ministério, parece que através deles, na época ainda na gestão, na liderança do pastor Luiz Vinotti, ao longo de alguns anos eu estive cooperando, colaborando com as festividades dos jovens, quando o Márcio era líder do departamento. E eu estou vendo ali atrás do Vitor. O Vitor era motorista particular do Márcio e da Jéssica. Ele sempre que ia lá me buscar e me trazer para pregar aqui no Complexo Alemão. Deus abençoe, Vitor. Prazer revê-lo, reencontrá-lo. Daqui também? Eu não lembro. É muito, irmão, já preguei em tanto lugar na minha vida que às vezes as pessoas me encontram por aí. Pastor, eu sou pregando na minha igreja. Eu falei, eu nem lembro qual é o nome da igreja. Irmãos, porque às vezes a gente está no púlpito e muitas pessoas, ou quase todos, né, para dizer a verdade, veem a gente. Só que a gente não consegue enxergar a todos ou gravar a fisionomia de todos. Recentemente, por exemplo, eu estava na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, pregando ali numa das congregações do pastor Timóteo Ramos, e havia uma menina, hoje eu não lembrei o nome dela, o pastor Isaac me ajudou, a Samara. E a Samara falou, pastor, conhece o senhor? Eu falei, a irmã me conhece de onde? Eu já vi o senhor pregar na minha igreja. Eu falei, qual é a igreja da irmã? Ah, pastor, minha igreja lá no Complexo Alemão. Irmão, já preguei em algumas igrejas lá. Do pastor Luiz Vinotti. Aí o senhor pregou essa mensagem. Eu falei, irmão, já estava... Eu era criança quase quando eu preguei lá essa mensagem. A jovem lembrou até da mensagem que eu ministrei lá na ocasião. Já tem bastante tempo, viu, irmãos? Então é um prazer poder rever esses irmãos. Não só rever, né? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, permita-me, Márcio e Jéssica, que a gente encontra às vezes um obreiro hoje e reencontra ele daqui a 10 anos, a gente reencontra ele com outra mulher, com outra família, e é bom a gente reencontrar o servo do Senhor. Isso é um exemplo para nós jovens obreiros, para a gente entender e continuar defendendo que família é uma só, casamento é para sempre. A gente vai até o final rompendo com aquilo que Deus nos deu. Não é fácil, é desafiador, mas se é a família que Deus nos deu, a gente vai com ela até o final para a glória do Senhor. Que Deus abençoe o Márcio, Deus abençoe a Jéssica, hoje já são casados, têm filho. Eles me conheceram, eu era solteiro também, Maricela, agora já engordei um pouquinho mais, casado, filho também. A vida é assim, viu, irmão? Ele estava ali agitado, que o filho dele deu uma carreira, que eu falei, Márcio, é assim mesmo, é daí vai piorando, viu, irmão? Se o meu estivesse aqui, estava fazendo companhia ao filho do Márcio. O meu tem 3 anos, irmão. Ele não para, é uma energia que eu, às vezes não, hoje mesmo foi um dia que ele, não tem um dia que ele não me estressa, essa que é a grande verdade. Eu dizia, onde que desliga, que hora que para, quando que eu falei para minha esposa, eu falei, Adriana, esse menino só vai terminar a energia dele no céu mesmo, porque aqui nessa terra ele vai gastar essa energia. Irmãos, eu sou desafiado normalmente por algumas pessoas que dizem assim, e o senhor pensa em ter outro filho? Eu brinco dizendo, só se já vai ser pronto, irmão, com uns 10 anos de idade, que a gente não precisa passar por algumas etapas. Porque, olha, ser pai é um desafio, viu, irmão? Ser pai não, ser mãe, né? É um desafio. Eu não sei como as mães aguentam, viu? Tem que ter muita paciência, a paciência dobrada, a porção da paciência precisa, né, irmã? Precisa ser dobrada mesmo. Essa fase aí dos 3 anos, irmão, eles não obedecem, não existe não existe limite. Irmão,
não existe nada para eles, só existe a bagunça que eles querem fazer permanentemente. É uma guerra, irmão, mas Jesus tem nos dado graça e a gente vai educando nossos filhos para a glória de Deus. Deus abençoe o irmão Éder também. Coitado do irmão Éder. O irmão Éder hoje ficou me aguardando há um bom tempo. Eu me mudei, irmão, recentemente. Irmão, olha, mudança é uma perturbação, viu, irmão? Desculpe a expressão, mas pensa numa coisa perturbadora, é mudança. Por mais que você seja uma pessoa financeiramente planejada, faça a mudança planejada, parece que é uma coisa que nunca termina, né, irmão? Eu me mudei já tem quase um mês, e até agora meus móveis ainda não foram colocados, todos eles no lugar, é um tal de móvel planejado, e é uma perturbação, irmão. Todo dia tem alguém em casa trabalhando, e eu não vou sair de casa e deixar o homem dentro da minha casa, com a minha mulher lá, quando eu nasci ontem, minha mulher é crente, mas o diabo entrou no coração, até de Judas não vai entrar no coração do marceneiro, então vigia, você não vai sair de casa e vai deixar o homem dentro da casa com a sua mulher, eu nasci ontem, irmão, não, fiquei lá aguardando terminar o serviço, não, também terminar o dia de hoje, segunda-feira eles voltam, terça-feira eles voltam, e essa peleja vai durar até praticamente o mês de dezembro, não é fácil não. E aí é uma poeirada dentro de casa, aí com criança pequena, a criança perturba junto com o pessoal da marcenaria, e o Éder, com a maior paciência, ficou esperando lá uns 30, 40 minutos eu me arrumar, depois que o pessoal saiu, para poder chegar aqui. Então Deus abençoe a paciência do irmão. Quando eu crescer, eu quero ter essa mesma paciência, viu? Vamos ao texto das Escrituras, irmãos. Abram as vossas Bíblias, por gentileza. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 23. Eu vou, apesar do avançado horário, fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas eu não vou, obviamente, falar tudo. Quem me conhece, irmão, sabe que se eu falar metade do que eu pretendo falar, já é alguns dias de mensagem. Se eu falar tudo, dá algumas semanas. Então, eu me reconheço como um pregador um pouco extenso, mas eu não vou cansar os irmãos e eu sempre procuro ter, ou devemos ter um pouco mais de cuidado, sobretudo dependendo da região onde estamos, e ainda que muitos aqui morem na própria localidade, a localidade sempre tem um fator surpresa que a gente nunca sabe quando vai acontecer, né, irmão? Então, é sempre bom a gente ter um pouco de cuidado com relação a isso. Lucas capítulo 23, a partir do versículo de número 1, os que acharam, por favor, digam: achei. Diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se toda a multidão, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma deste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia que muito desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo? E eis que, examinando-o na vossa presença,
nenhuma culpa das do que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilato, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fizeste? Não acho nele culpa alguma digna, então não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Tome seu assento, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Meus amados e queridos irmãos, este texto que nós lemos nesta noite é um texto bastante familiar, conhecido de nós cristãos, uma vez que trata de um evento ou de alguns momentos que precedeu ou que antecedeu a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que não dizer que, a bem da verdade, este texto, ou esses versículos que lemos, dizem respeito aos julgamentos, isso mesmo, no plural, julgamentos pelos quais Jesus Cristo passou. Jesus Cristo, por assim dizer, enfrentou pelo menos 4 julgamentos que culminaram na sua morte vicária ou na sua morte sacrificial. O primeiro julgamento de Jesus, versículos 63 ao 71, do capítulo 22, é o julgamento que Jesus Cristo passou pelo Sinédrio. O segundo julgamento, uma vez que o Sinédrio havia julgado que Jesus Cristo era digno de morte, mas não tinha competência jurídica para perpetrar a pena de morte, remeteu Jesus a Pilatos, que era um representante do governo romano em território judaico, e Pilatos, de fato, tinha competência para, se necessário fosse e assim entendesse, punir Jesus Cristo com a pena de morte. Mas diz o texto que no julgamento de Jesus perante Pilatos, Pilatos fez a seguinte declaração, dizendo que não achou culpa alguma de morte em Jesus Cristo, ou afirmou que Jesus Cristo não tinha culpa alguma. Ainda que esta declaração pilatiana, ou essa declaração de Pilatos, seja uma verdade bíblica, teológica, pois de fato em Jesus nunca houve culpa alguma, não era uma verdade do coração de Pilatos. Pilatos era um homem que tinha algumas contrariedades com os judeus e não queria, sob hipótese alguma, agradá-los. E ele sabia que, punindo Jesus com a pena de morte, iria agradar os judeus. Então, por esta razão, Pilatos declarou publicamente que não havia culpa alguma em Jesus. Não obstante, ou além disso, Pilatos fez esta declaração porque ele também queria se desvencilhar da responsabilidade de julgar a Jesus, uma vez que na noite anterior a este ato, Jesus Cristo manifestou-se, não diria que o próprio Jesus se manifestou, mas Deus manifestou-se à esposa de Pilatos por meio de um sonho, e por conta deste sonho, ela muito ficou perturbada, e neste sonho, Jesus Cristo era a centralidade do sonho que ela teve, razão pela qual ela disse ao seu marido: não te entremetas no negócio deste justo, pois por causa dele muito sofri em razão do sonho que tive.
Pilatos, então, diante deste contexto, decidiu não dar nenhuma sentença em relação à pessoa de Jesus. Sendo assim, Pilatos, sabendo que Jesus Cristo era da jurisdição de Herodes e tendo a informação que Herodes estava na região de Jerusalém, remeteu Jesus Cristo a Herodes, que, por assim dizer, há muito desejava ver a Jesus e esperava ver dele algum sinal. Jesus Cristo, então, foi remetido à competência de Herodes, que, esperando Jesus fazer algum sinal, não recebeu de Jesus sequer palavra que dirá sinal, e uma vez não tendo atendido ou não percebendo as suas expectativas serem atendidas, ele vestiu Jesus com uma veste resplandecente e retornou Jesus Cristo às mãos de Pilatos. E diz-nos o texto, mais precisamente, versículo de número 12 do capítulo 23, que Pilatos e Herodes eram inimigos ou andavam em inimizades, mas a partir daquele momento tornaram-se amigos. Eu falarei um pouco mais sobre isso adiante no transcurso da aplicação da mensagem, mas eu quero chamar a sua atenção para que você perceba o quão próximo este versículo 12 está do versículo 20 ao 23 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Pois a carta de Paulo aos Colossenses, versículo 20 ao 23 do capítulo 1, aponta para a obra vicária de Jesus, pois Jesus na cruz, ele trouxe aqueles que estavam afastados de Deus para próximo de Deus, por que não dizer, tornou possível aqueles que eram inimigos de Deus serem feitos amigos de Deus pela justificação, pela obra justificadora de Jesus na cruz. E percebam que o Cristo da cruz e a cruz de Cristo estava possibilitando dois homens que eram ou andavam em inimizades, passaram, portanto, a ser amigos, porque o Cristo da cruz e a cruz de Cristo, desde então, sempre exerceu esse papel, reconciliar pessoas a Deus, mas também reconciliar pessoas umas às outras para a glória do próprio Deus. Além desses três julgamentos, ou seja, Jesus Cristo julgado pelo Sinédrio, Jesus Cristo julgado por Pilatos, Jesus Cristo julgado por Herodes, Jesus Cristo, por fim, foi julgado pelo povo, que inclusive escolheu a crucificação de Jesus em detrimento à crucificação de Barrabás, acusado de sedição e homicídio, e em contrapartida, Jesus Cristo, alguém em quem não foi achado culpa alguma. Eu quero me abster do primeiro julgamento, e eu quero que você entenda que não eram 4 instâncias, nem 3 instâncias, porque nem no Brasil existem 3 instâncias jurídicas, existe apenas a primeira e a segunda instância. O STJ, o STF não são instâncias, são, na verdade, jurisdição recursal. Mas eu quero nesta noite, de maneira muito rápida e prática, trazer algumas lições dentro desse campo temático de reconciliação, mas também me espraiando para outras áreas, extraindo lições desse texto aplicáveis à nossa vida, ou melhor, aplicáveis sobretudo à igreja de Jesus. Percebam que Pilatos, quando recebe Jesus Cristo, tendo Jesus sido enviado pelo Sinédrio, Pilatos fez uma indagação a Jesus. Qual indagação, irmão Rafael? Diz-nos o texto, versículo de número 3, e Pilatos perguntou-lhe, dizendo, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe, tu o dizes. Se nós lermos apenas esta narrativa lucana, ou essa narrativa de Lucas, que se repete em Mateus, em Marcos e também em João, você talvez não tenha a percepção exata de qual foi a resposta de Jesus. Desse modo, eu convido-os a abrir a Bíblia de maneira muito rápida, no capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, versículo de número 33, para que você perceba de maneira mais clara e evidente qual foi a resposta de Jesus a Pilatos. Observem no versículo de número 33 do capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, que diz o texto que Jesus tornou, pois, a entrar a Pilatos
julgamento e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, versículo 34: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E respondeu Jesus, redobre a sua atenção: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilato: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Percebam que com a leitura do capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, está claro que Jesus Cristo respondeu a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino é de outro mundo. Percebam, irmãos, que eu quero, na verdade, nessa noite, enfatizar-lhes que quando Jesus Cristo foi indagado acerca da sua identidade, ele não negou a sua identidade, mesmo sabendo das consequências possíveis que ele sofreria por assumir a sua identidade, neste caso divina e não terrena. Pilatos estava reduzindo o reinado de Jesus como se ele fosse rei apenas dos judeus. Não, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é rei do céu, ele é rei da terra e ele também governa até o inferno. Quando perguntaram se ele era rei, ele não nega, diz: Sou, mas o meu reino não é daqui. Eu não vim implementar um reino de homens, eu vim implementar o governo de Deus, o reino de Deus no coração dos homens. O que isso nos ensina? Que a igreja, quando é instada, a igreja, quando é indagada, a igreja, quando é provocada, a igreja, quando é perseguida, ela não pode ter medo de revelar qual é a sua real identidade. Nós não estamos nessa terra para agradar gregos e troianos, estamos aqui para cumprir a nossa missão, e a nossa missão é resultado da identidade que recebemos pela reconciliação na cruz. Portanto, meu irmão, ou minha irmã, não tema o que lhe pode fazer o homem. Assuma a sua identidade cristã, assim como Jesus não negou quem ele era. Eu vim aqui nessa noite dizer à igreja: não negue quem você é. Nós somos parte da igreja de Cristo, nós somos a noiva, nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos santos, fomos justificados. E eu não estou aqui para agradar político ou fazer política, e nem tampouco fazer vista grossa para o que é pecado, para ficar bem com os homens. A igreja não foi chamada para silenciar-se, a igreja não foi chamada para ser conivente, a igreja foi chamada para assumir a sua identidade na terra. Nós somos igreja, e a igreja não teme o que o homem pode fazer. Portanto, meu irmão, declare a sua identidade cristã, a sua identidade bíblica, e não tenha medo de dizer quem você é. Eu sou crente, eu sou santo, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Na universidade, na escola, onde você estiver, você precisa ser revelado como um discípulo de Jesus. A sua igreja. Tem gente que ela se aceita, finge que não é crente. Tem gente que, para não ser visto como um chatonildo, se faz até de ímpio. Eu não vou negar minha identidade. Eu sou crente. E não só sou crente, sou pastor também, lá na UFRJ, inclusive. Sou crente onde eu estiver. E como crente, eu não vou mudar o meu discurso para ser aceito em ambientes não cristãos. Como crente, eu continuo declarando: aborto é pecado, aborto é assassinato. Como crente, eu não vou me calar, porque o STF liberou 100 gramas de maconha, porque eu sou da área do direito e tenho que fazer vista grossa, porque o ministro do STF vai aparecer na UFRJ. Apareça onde quiser, mas a minha identidade será mantida por aquele que
não estiver disposto Glória a Jesus. a assumir o custo, não Aleluia. aceite ser crente. Glória É a simples. Deus. Tem um custo. Qual é o custo, pastor? Ser crente é não ter gatonete. Ser crente é não ter capo no relógio. Ser crente é não usar roupa falsa. Ser crente é não mentir. Ser crente é não sonegar imposto. Ser crente é ser alguém que vive na verdade. Não, pastor, porque eu moro no complexo alemão, dá para viver na verdade aqui também. Não, porque, pastor, eu moro num ambiente que é meio complicado, dá para viver na verdade, num ambiente complicado também. Porque Jesus viveu em ambientes inóspitos, ou em ambientes contrários à manifestação da sua própria divindade e da sua própria perfeição enquanto homem, mas mesmo assim, ele não pecou. Não adianta a gente querer dar desculpa para praticar pecado, justificando o pecado pelo ambiente onde eu moro, pela localidade onde eu resido, pelos amigos que tenho, pelos familiares que possuo. Não, você é crente lá na Vila Cruzeiro, você é crente lá onde você estiver, no seu trabalho, no centro, em Copacabana, em Ipanema. Você é crente em Minas, é crente no Pará, é crente no Maranhão, é crente no Rio Grande do Sul, é crente na Uganda, é crente onde você estiver. A identidade dele está em você. Quem acredita nessa palavra e pode adorar a Jesus. Segundo a verdade, diz-nos o texto que Pilatos declara que Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, não havia culpa alguma. É verdade, bíblica e teológica. Mas o povo, versículo 4, insistia cada vez mais dizendo a respeito de Jesus: este homem alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Se tem uma coisa que eu gostaria de ser acusado é disso. Eu Aleluia. estou alvoroçando a cidade onde moro ou por onde percorro, ensinando e pregando a palavra de Deus. A igreja não foi chamada para alvoroçar a cidade nem o país com camisa verde e amarela. Cumpra a tua cidadania sem misturar a igreja nessa tua porcaria, porque a igreja não foi chamada para alvoroçar o país apertando nem o 13 nem o 22. Tira Jesus do meio disso. O nosso chamado ainda é pregar o evangelho. O que muda a nação não é político e nem política. O que muda a nação ainda é a pregação do evangelho. Eu vim aqui nessa noite lembrar a igreja que ela não vai mudar o complexo do alemão quando ela eleger um suposto vereador que promete resolver o problema, mas quando ela entender que o problema da sociedade está no Éden, na queda de Adão, no pecado, e esse problema não se resolve elegendo uma Câmara Municipal que diz que vai tratar dos dilemas da sociedade, não, nem tampouco elegendo uma Câmara Federal, ou um Senado Federal, ou um governador cristão, ou um presidente cristão. A igreja não pode transferir a sua responsabilidade. Eu e você fomos chamados para alvoroçar os becos, as vielas, as ruas e os jornados, pregando o evangelho de Jesus. Quem foi reconciliado com ele e por ele deseja também alcançar outros para serem reconciliados. Você foi chamado para testemunhar. Aleluia. Deus. Ainda Aleluia. que essa expressão alvoroçar possa, nos dicionários, ser conceituada como gerar balbúrdia, gerar talvez até uma anarquia. Jesus Cristo nunca causou anarquia em nenhum lugar onde ele esteve, nem um pouco balbúrdia ou confusão. Jesus Cristo manifestava-se nos locais Aleluia. com aquilo que era necessário para solucionar o problema da humanidade: a palavra de Deus. Lamento lhes dizer algo que eu vou falar aqui, e é um testemunho que um pastor me disse, ou um grupo de pastores me disseram, num determinado local aqui do Rio de Janeiro, uma determinada comunidade. Os
as pessoas, na verdade, ligadas ao poder paralelo, chamaram os pastores das igrejas cristãs e protestantes do local e disseram aos pastores: o que está acontecendo com as igrejas da localidade? Porque a gente não vê mais vocês nas ruas evangelizando, a gente não vê mais vocês fazendo cruzada evangelística, a gente não vê mais vocês entrando pelos becos e pelas vielas. É por isso que as nossas comunidades estão se enchendo de usuários de crack, que estão perturbando até a convivência dos moradores do lugar. A igreja hoje, pastor Isaac, está retraída. Os crentes querem ficar dentro de casa, assistindo The Voice Mais, The Voice Kids. Alguns ficam apostando nos bets da vida, outros apostando no ticrinho, outros assistindo TikTok, outros rolando o feed no Instagram, tomando conta da vida alheia, mas não alvoroça mais nenhum lugar com a palavra de Deus. Eu vim aqui nessa noite dizer que esta congregação precisa voltar a incomodar a localidade, e não incomodar com fofoca, com problema, com desentendimento, que fulano colocou o carro na porta da garagem de alguém. Crente tem que ter responsabilidade e juízo, e não ser um incomodador para a vizinhança, mas incomodar no sentido de não ser uma igreja acomodada, que deixa as pessoas caminharem a passos largos para o inferno e não se compadece delas. Nós fomos chamados para alvoroçar, nós fomos chamados para apresentar ao homossexual, a lésbica, a solução para a vida deles. Nós fomos chamados para apresentar aos alcoólatras, às prostitutas, aos prostitutos, solução para uma vida aparentemente que não tem solução. Nós ainda temos a resposta que o mundo precisa, nós ainda temos o remédio que nenhum hospital pode conceder. A igreja ainda é agente de Deus na terra, capaz de solucionar problema que nenhuma política pública soluciona. Mas quando a igreja chega, ela tem a resposta e a solução. Foi assim em Filipos, uma jovem grega escrava, tomada por demônios, que estava sendo escravizada pelos seus senhores. Quando Paulo e Silas chegaram, era como se eles estivessem dizendo: a igreja chegou, demônio, sai dela agora, porque nós ainda temos a autoridade do nome de Jesus, o poder da palavra de Jesus. A igreja ainda é o instrumento de Deus que faz com que a sociedade não caminhe de mal. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a resistência moral de Deus na terra. Quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, a criminalidade aumenta, a prostituição aumenta, o índice de divórcio aumenta, o adultério aumenta, a mentira aumenta. E se a igreja não é, ou melhor, ser membro da igreja, eu me refiro à igreja universal de Cristo, não é simplesmente estar ligado ao corpo, não é simplesmente vir ao culto. Desculpe a minha franqueza, mas eu vou lhes provocar. Às vezes a gente faz questão de festa, mas não faz questão de ser de fato responsável com a nossa responsabilidade enquanto membros de igreja. Mas em período de festa, a gente briga para cantar, briga para solar, briga para ver qual é o hino que a gente vai entoar, a gente briga para ver quem vai reger. Porque a gente não briga para evangelizar, porque a gente não briga para ganhar uma aula, porque a gente não briga para ir a um sinal, porque a gente não briga para visitar a pílula. Pelo amor de Deus, isso não é ser igreja. Festa não resume o que é igreja. Ser igreja ainda é cumprir o propósito de Deus na terra. Quem acredita nessa palavra? Será se você pode adorar? Em nome de Jesus. Aleluia. Alvoroça o povo pregando e ensinando a palavra de Deus, desde a Judéia, passando pela Galileia até aqui. Diante do que Pilatos ouviu, Pilatos percebe que Jesus era galileu, sendo ele galileu ou residente da Galileia, e sabendo que Herodes estava na região e era da jurisdição, remeteu Jesus a Herodes. Isso é extraordinário. O que é extraordinário? A postura de Jesus. Quando Jesus chegou diante de Herodes, diz o texto que Herodes há muito desejava vê-lo e se alegrou demais. Irmão, tem gente que se alegra com Jesus, mas nunca teme a Jesus. Aleluia. Tem gente que gosta de vir no culto, mas não quer ser crente. Ai, pastor, fiquei arrepiada hoje. Ai, pastor, que louvor, falou muito ao meu coração. Quer Jesus, irmão? Não. Quer Jesus, irmão? Não. Você está
pensando que ver a igreja leva para o céu? Você está pensando que se alegrar com Jesus leva para o céu? Você está pensando que desejar ver Jesus leva para o céu? Desejo não leva para o céu. Alegria não leva para o céu. O que leva para o céu são decisões, são posturas, são comportamentos. Alegrou-se por vê-lo, desejou vê-lo, mas continuava assassino. Matou o próprio primo de Jesus. Continuava adúltero. Ficou com a mulher do próprio irmão, tendo ela como amante. Tem gente achando que igreja é clube social para vir, gostar, se alegrar, mas não mudar de vida. Isso aqui não é igreja. Aleluia. As pessoas estão querendo se alegrar, as pessoas estão querendo se animar. Eu vou além dentro do texto, as pessoas estão querendo espetáculo. Aleluia. Porque está no texto, Pilatos esperava ver um sinal. Peraí, meu camarada, tu não tem vida com Deus, tu é adúltero, tu é assassino, tu ainda quer exigir sinal. Aleluia. Está escrito, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Aleluia. Porque Jesus não está aqui para dar espetáculo para ninguém. Eu quero relembrar a igreja. Eu estou pregando uma festa de igreja. E eu estou pregando a igreja. E eu quero dizer à igreja nesta noite que igreja não é casa de espetáculo. Eu tenho uma palavra a entregar, pastor Isaac. Não podemos transformar púlpitos de igreja em palco. Púlpito de igreja não é palanque. Igreja não precisa necessariamente, aqui não é uma crítica dizendo que é pecado, mas não precisamos necessariamente apagar as luzes, colocar neon, colocar fumaça, porque isso aqui não é casa de show, isso aqui é a igreja. E tem gente vindo para a igreja achando que está numa casa de espetáculo, e tem agora pastores mais modernos que querem se transmutar como se fossem homens de espetáculo. Agora é proibido ter gravata, agora tem que ter camisa gola polo, calça rasgada, tênis sapato mocassim, ou tênisinho, tem que vir com playboy. Agora não pode mais usar microfone nem com fio e nem sem fio, tem que ser o microfone de lapela. Agora não precisamos mais usar que tem pressa, tem que ser um MacBook, tem que ser MacBook. Não dá para ser laptop de outra marca, não. É MacBook para demonstrar que algum playboyzinho na vida, ou pastor bem sucedido. Isso não é casa de espetáculo. Você não veio aqui para se sentir confortável. Ainda que a igreja tenha que promover algum nível de conforto, que conforto vai para tua casa. Aqui é para você ser incomodado mesmo pela palavra, pela pregação, pelo evangelho. Não vou lá porque lá a poltrona não é acolchoada. Não vou lá porque lá o ambiente não é climatizado, que é clima de montanha. Vai na Casa Bahia, compra um ar-condicionado e tenha dinheiro para pagar a luz. Aqui é igreja e não teatro. Eu não vou lá assistir um culto. Aqui você não vem assistir, cara. Aqui você vem pro trechão. Aqui você vem real. Irmão, eu sou observador. As pessoas estão pensando que igreja virou casa deles. Alguns ficam esparramados. Alguns colocam a cabeça no ombro da namorada, cochila, a cara na orelha, deixa, cheio. Aleluia. Se deixar, vamos colocar o pé pro alto. Estou esperando sair alguma coisa daí. O que hoje Isaac, desculpe, o que hoje Isaac, alguns são tão abusados que não chamam uma pastor de pastor. O que hoje Isaac vai falar? Quero sinais e vem cheio de exigências. Aleluia. São exigentes. Agora pergunta como que anda a vida deles. Aleluia. É o dia todo tacando informado em rede social. Briga para ir embora do culto antes do horário. Para quê? Para ver novela, porque ela é novela. Aleluia. Glória. Aleluia. Mas é cheio de exigências. Querem sinal. Estamos vivendo um tempo de transformação de culto em espetáculo. Não, irmão, não só contra o avanço tecnológico. Nós estamos na era digital, não há nenhum problema. Transmite um pouco mais. Não há nenhum problema as igrejas terem um departamento de mídia, tirar foto de alguém que faz as publicações. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que hoje nós, pastores, pregadores, fazemos questão. Traz a câmera. Alguém demoniou na igreja, filma.
irmãos, eu me recordo de Jesus entrando em Cafarnaum e os demônios gritando: que vieste fazer aqui, filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar. Antes do tempo, Jesus não perguntou qual é o teu nome, e aí talvez os demônios respondiam: não é Tranca-Rua, é Maria Padilha. Meu irmão, pelo amor de Deus, igreja não é recado inferno para entrevistar demônio. Isso aqui não é lugar de espetáculo com gente endemoniada. Tem coisas que acontecem na igreja, ei, pessoal da mídia, que nem sequer deveriam ser divulgadas, mas a gente divulga até gente endemoniada, a gente divulga até mensagens que são restritas à igreja, para gente que nem crente é. Pelo amor de Deus, não vamos ultrapassar os limites. Tem profecia que é profetizada, que ela não deve ser propagada para quem não teme ao mesmo Deus que tememos. Só que hoje tudo tem que virar espetáculo. Peguei e me filma, publica, porque eu quero ser curtido. Peguei e me filma, publica, porque meu canal precisa ser monetizado. Ei, Herodes, se veio aqui para ganhar dinheiro, para no lugar errado. Ei, Herodes, se a tua intenção é transformar Jesus em espetáculo e a igreja e ocupar no lugar errado, porque hoje vai ter o silêncio de Deus e a palavra de Deus é: conserta-te, ajusta a vida, larga a tua amante. Deus santo, aleluia. Querem espetáculo tomando uísque? Querem espetáculo indo para um motel com a namorada? Querem espetáculo vivendo uma vida promíscua? Querem espetáculo indo para Rock in Rio? Querem espetáculo apostando em jogos eletrônicos? Que igreja é essa, irmão? Aleluia. Que crentes somos nós? Que igreja é essa reconciliada se ela está mergulhada no pecado? Aleluia, Jesus. O demônio que não tem nada a ver tomou a igreja. Até obreiros vivendo de aposta na igreja. Aleluia. Virou normal? Que normal que é, irmão? E vem cheio de moral. Pastor não pregou bem hoje. Pastor hoje estava meio desligado. A irmã hoje sentou no hino, desafinou. Percebam que os mais críticos são os que menos têm vida digna de fazer alguma exigência. Observe isso. São os menos preparados espiritualmente para fazer algum nível de exigência. Eu estou falando aqui no púlpito, mas eu não fico pelos corredores de igreja criticando o obreiro nem criticando a igreja. Na hora que eu prego, eu vou pregar a verdade extraída do texto. Mas acabou a pregação, eu não vou ficar me entremetendo na vida de ninguém. E nem vou ficar falando da vida de A, B, C ou D. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Mas o dia que Deus me dá a oportunidade de falar, eu falo, ainda que me levem preso, mas eu falo. Porque eu não vou negar minha identidade no púlpito da igreja. Eu vou pregar a verdade. Não virou espetáculo, ainda é igreja. Igreja é casa de oração. Igreja é lugar de pregação. Igreja não é nenhum ambiente de sincretismo religioso. Igreja não é para trazer carne de arruda. Igreja não é para vender toalha, igreja não é para vender água, igreja não é para você levar rosa ungida. Isso aqui não é candomblecismo, isso aqui não é umbandismo. Você não vem aqui para ninguém ler a tua mão. Pastor, viu alguma coisa aí acerca do meu futuro? Vi. Ou você conserta a vida ou vai para o inferno. É isso que a Bíblia diz. As pessoas estão querendo brincar de igreja, estão querendo brincar no evangelho. Não! A igreja precisa voltar a ser aquilo que ela é: casa de Deus, templo de Deus, casa de oração, lugar onde a palavra é pregada. Quem pode adorar ao nome do Senhor? Nenhum sinal, porque sinal não salva. Disse Jesus em certa ocasião: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, os milagres que foram feitos em ti, se tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido com panos de saco e com cinza. Porque nem sempre onde há milagres, prodígios, sinais e maravilhas, haverá arrependimento. Mas sempre onde houver arrependimento, ali é um milagre de Deus. Aleluia. Uma vez que Jesus Cristo não fez nenhum sinal, diz o texto que Pilatos continuava a interrogar-lhe com muitas palavras. Versículo de número 9.
e Jesus não lhe respondia nada. Eu quero provocar você, e as minhas mensagens elas são provocativas no sentido de despertar você reflexão. Tem coisas que você não deve responder. Num tempo em que tudo está ao alcance da palma das nossas mãos, porque hoje a gente tem tudo no telefone, a gente acha que deve responder a tudo e dar opinião sobre tudo. Como disse um filósofo italiano já morto, Umberto Eco, não concordo muito com a expressão, porque ela é um pouco agressiva, mas concordo com a ideia. Ele disse que as redes sociais deu voz a um monte de imbecis, e é verdade. Pessoas que não têm formação em várias áreas nas redes sociais parece que ganharam um prêmio Nobel e dão opinião de tudo. É gente que nunca estudou pedagogia querendo falar de educação com propriedade. É gente que nunca estudou direito querendo falar de legislações com propriedade. É gente que nunca ingressou no primeiro período de medicina querendo dar lição de moral em médico. É gente que nunca sentou para pastorear uma igreja querendo ensinar pastor pelas redes sociais a pastorear a igreja. É gente que provoca a gente com muitas coisas, que falam, que perguntam, e às vezes nós somos tentados a responder. Outro dia alguém me perguntou: o senhor vai gravar um vídeo para responder o cantor afamado que disse que o hino 39 da África Cristã é um hino preconceituoso, racista? Eu falei: meu filho, tem coisa que a gente não precisa responder. Jesus não respondeu palavra alguma. A gente não responde palavras a quem não são dignos de ouvir determinadas palavras. Aprenda a viver no silêncio quando necessário for. Você talvez tenha vindo aqui nessa noite dizendo: segunda-feira eu vou lá tirar satisfação com ela. O Eterno me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: arquiva a tua ida lá e suporta o dano da acusação e dos questionamentos, porque eu não te chamei para responder a tudo que te indagam. Eu não te chamei a você buscar satisfação de tudo que estão falando a teu respeito por aí. Deixa te acusarem, deixa eu falar a teu respeito, deixa eu denegrir em você. Esse ainda é o custo que o crente fiel paga. Você não quer sofrer? Desista de ser crente, porque ser crente às vezes é ser interrogado por heróis, ter vontade de falar, ter vontade de desabafar, às vezes a vontade de pegar pelo pescoço e dar uma enforcada e jogar para longe. Mas Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: sofra calado, aguenta calado, suporta calado, sofra calado, chora calado. Vai valer a pena, porque o Deus que te chamou é o Deus que vai te justificar. Vale a pena ser fiel. Não respondeu palavra alguma. E aí eu quero te levar a uma outra reflexão. Quando você não cumprir o que esperam de você, e aí eu não estou falando necessariamente o que é certo, porque às vezes o que esperam de nós é que a gente faça o que é errado. Prepare-se para ser ridicularizado. Quando Jesus não satisfez o desejo de Herodes, que era ver ele fazendo um sinal ou lhe respondendo alguma coisa, Herodes pegou uma veste resplandecente e colocou em Jesus. Ele queria espetáculo, Jesus não fez. Já que Jesus não fez, eu vou transformá-lo no espetáculo. Bota a veste resplandecente nele. Aleluia. Você precisa estar pronto, meu amigo, para ser acusado do que você não é, quando tentaram te fazer ser o que você não quis ser. Tem gente que não está pronto para esse tipo de mensagem. Porque estão pensando que ministério é voos de asa delta. Não, meu irmão. Ministério às vezes é você querer voar e ficar tomando facada no peito. Aleluia. Ministério às vezes é você sentar à mesa e dar o vinho para quem te vendeu por 30 moedas de prata. Ministério às vezes é você pegar o pão e dar de comer a quem já te traiu. Ministério às vezes é prejuízo. Ministério às vezes é ridicularização. Ministério às vezes é acusação. Ele colocou uma veste resplandecente em Jesus para dizer: tu é rei dele sim, e você vai morrer porque você está se autoproclamando rei. Tem gente que tenta colocar em nós força abaixo, goela abaixo, o que nós não somos. Mas eu vim aqui nessa noite lhe dizer: aguenta firme em Jesus. Ainda que tentam dizer que você é o que você não é, nos acusam de adúltero só porque a gente prega contra adultério, acusam a gente de santarrão porque a gente quer viver em santidade. Mas você está que viver em santidade virou pecado. Hoje a pessoa é sono porque um adolescente de 18 anos, 19 anos, um jovem é virgem, casou 20 de 21 anos.
pastor, irmão, o diabo eu sei que é o diabo não presta nele. Irmão, tem uns crentes que brincam demais. Não, pastor, irmão, você é muito santo. Eu não sou. Eu sou santo, mas muito santo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu era noivo ou namorava minha esposa, eu nunca dormi na casa dela. Porque se eu dormisse na casa dela, eu ia agarrar minha esposa. Para falar uma estrada mesmo. Assim, porque isso aqui é carne. Era mulher que eu já amava e desejava. Não tem como você namorar alguém, estar noivo de alguém, sem não desejar alguém. E a gente fica com essa conversinha. Não, pastor, não estou sentindo nada. Então vá buscar um tratamento se você não está sentindo o desejo pela mulher que você quer casar. Essa é a grande verdade. Vocês estão rindo, mas é verdade. Eu falo com respeito sem ser ofensivo e sem ser provocado. Mas a gente fica cheio de não e tal. Não, que não sei o que não, irmão. Foge! Vigia! Aleluia, Jesus. Não incentive o seu filho de trazer a namorar para afirmar a masculinidade dele. Deixa ridicularizarem ele. Deixa eu te dizer que ele quer. Porque a masculinidade não é provada pela quantidade de boca que alguém beijou. Masculinidade é provada pelo dia que você traz uma mulher para o altar. Honra ela, honra o pai, honra a mãe. E depois vai fazer ela uma mulher digna, honrada. Vai ser sustentador dela. Vai ser o provedor da casa dela. Isso é ser homem. Homem não é aquele que leva a mulher para o motel. Homem não é aquele que fica tocando nas partes íntimas da moça fora da hora. Homem é aquele que honra o corpo da mulher que ele ama. Homem é homem, aquele que respeita o tempo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ridicularizando as pessoas pelo simples fato das pessoas serem santas. Ah, amiga, você não canta mais aquela não. Ah, amiga, você não conhece a música da Beyoncé? Não, eu sou crente. Ah, amiga, você não quer assistir um show do Rock in Rio? Não tem nada a ver. Ouvir um Djavanzinho de vez em quando. Eu sou crente. Vão ridicularizar você quando você não concordar e não fazer o que eles querem. Aleluia. Assim, Aleluia. isso é evangelho. E a gente não quer isso. A gente quer ser aceito por todos. E não dá para ser crente e ser aceito por todos. Uma vez que Jesus não fez o que Pilatos queria, Pilatos devolveu o perdão. Uma vez que Jesus não fez o que Herodes queria, Herodes devolveu Jesus a Pilatos. Diz o texto, e eu caminho para concluir essa mensagem, que ambos andavam em inimizade. O que é maravilhoso nessa narrativa Aleluia. é que o Cristo da cruz, que estava a caminho do Gólgota, e a cruz de Cristo, que seria posta nas costas dele, foi suficiente para tornar dois inimigos em amigos. Permita-me provocar. Será que dá para ficar de mal com a irmã da igreja? Se até Pilatos e Herodes se fizeram amigos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a cruz é o caminho pelo qual o inimigo de Deus se torna amigo de Deus. E esses inimigos de Deus somos nós. Não me refiro ao diabo. Nós éramos inimigos de Deus. Mas por meio da cruz de Cristo, pelo Cristo da cruz, nos tornamos amigos de Deus. E se somos amigos de Deus, não somos inimigos dos homens. Porque quem diz que ama a Deus que não vê e odeia os homens que vê, faz-se um mentiroso. Crente não odeia, crente não tem ódio, crente não tem rancor, crente não alimenta ressentimento no coração, crente não tem inimigo. Podem até considerar a gente inimigo, mas a gente não diz fulano é meu inimigo, fulano é meu adversário é o diabo, meu adversário são os demônios, meu adversário são aqueles a quem o diabo levanta. Eu me refiro a legiões demoníacas para tentar parar a gente. Olhe para a tua direita, olhe para a tua esquerda, olhe para a tua frente, olhe para a tua retaguarda. Não é um espírito que está aí, é um corpo que tem alma e que tem um espírito, não é demoníaco, é um espírito que Deus deu a cada criatura que Ele criou. E aquele que se converteu a Jesus tem o seu espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Então para de encarar crente como inimigo, como adversário, como opositor, como seu rival. Igreja não é ringue, igreja não é espaço para rivalizar com a irmã. Ela cantou mais, ele cantou menos, ele pregou mais, ele pregou menos, ela lidera melhor, fulano lidera pior. Não,
vez, ou pela segunda vez, declarou diante do povo: não achei culpa alguma neste homem. Percebam que é intrigante. A despeito de não ter achado nenhuma culpa em Jesus, está escrito: castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Se não achou culpa, por que castigar? Sabe por que ele queria castigar? Só para satisfazer os judeus. Tem gente que faz as coisas ruins só para ficar bem com aqueles que são maus. Irmão, se você não achou culpa alguma, para que vai castigar? Porque estão pressionando? E a gente é pressionado, viu? Aleluia. Pastor, corta Beltrano. Não. Pastor, disciplina fulano. Não. Pastor, faz isso com Beltrano. Não. Pastor, encurrala Ciclano. Não vou fazer nada porque você quer. E nem para ficar bem com você, nem para lhe agradar. Eu vou fazer aquilo que é bíblico, aquilo que é doutrinário, aquilo que é salutar. Aleluia. E pastor não só faz o que é bíblico, que é doutrinário, que é salutar. Pastor faz aquilo que é melhor para o convívio na igreja. Aleluia. Escute, vem para cá. Quem foi que disse que todo pecado tem que ser disciplinado? Da maneira como a gente acredita que tem que ser. Qual é a maneira que a gente criou que tem que ser tratado quem pecou? Irmãos, não é assim? Fulano pecou. 3 meses em disciplina, 4 meses em disciplina. A pessoa fica lá escanteada, não pode botar a mão nem perto de ninguém. Você lembra da mulher que adulterou? Você lembra do homem que negou? Tu me amas? Quanto tempo ele ficou disciplinado? E aqui eu não estou fazendo apologia à não disciplina. O que eu estou ressaltando é que nem sempre o pastor tem que agir como você de fato quer que ele haja. Aleluia. Diferentemente de um outro caso na igreja em Corinto, que precisou de disciplina. Então, cada caso tem que ser tratado Aleluia. de acordo com a realidade do fato. De acordo com a situação. É uma situação gravosa? É uma situação escandalosa? Uma disciplina pública. É uma situação de menor agravamento? Você pode disciplinar sem necessariamente falar, estou te disciplinando. Você pode disciplinar como? Vai ficar sentado aí, não vou dar oportunidade. Não vou falar nem que estou disciplinando ele, mas estou disciplinando ele. Você não precisa tornar público que você está disciplinando alguém. Mas existem pessoas que querem castigar ou tornar público um castigo só para poder satisfazer o desejo de uma multidão ensandecida por vingança e não por justiça. Percebam que a sociedade fica toda alvoroçada quando um ladrão ele é assassinado pela reação de um policial que tem o direito de fato em legítima defesa reagir. A gente começa a vociferar: bandido bom, bandido morto. Na verdade, não é que bandido bom seja bandido morto, isso é a revelação da sede de vingança, porque primeiro que não tem bandido bom, e segundo que Deus deseja que todo homem, independentemente do que faça, seja ele chupador de vulnerável, seja ele miliciano, seja ele traficante, seja ele assaltante, não importa a desgraça que ele cometa, o desejo de Deus é que esse homem se converta à fé cristã, que esse homem se arrependa dos seus pecados. A igreja não está aqui para reproduzir discurso de quem não teme a Deus. O nosso discurso ainda é o mesmo: eu não vou castigar, eu quero é misericórdia, porque esta é a palavra de Deus. Aleluia. Não, e aqui não é, repito, não punição. Tem casos, punição. Tem casos, disciplina. Tem casos, misericórdia. E às vezes misericórdia sem a punição. E existem casos que a punição é acompanhada da misericórdia. Volte para cá. Imagina se Deus punisse a gente da mesma maneira que a gente quer punir aqueles que erram com a gente. Qual é o dia que a gente não erra contra Deus? Qual é o dia, Márcio? Qual é o dia que a gente pode, na hora de deitar e dormir, Senhor, hoje eu não vacilei, hoje eu estou 100%. Você já podia ir para o céu, irmão, sem passar pelo seio de Abraão, sem escala. Podia chegar no céu antes da igreja. E não vai chegar, vai todo mundo chegar junto. Nem quem morreu, Cristo ainda está no céu. Não, está todo mundo aguardando, vai todo mundo chegar juntinho. Então, não vai castigando. Tenha misericórdia. Bom, meu filho treina isso todo dia, irmão. Porque tem dia, irmão, vou castigar e vou soltar. Mas tem dia, irmão, que a gente vai com chinelo para castigar e o castigo não vai resolver. É melhor você esperar o menino acalmar,
depois sentar com ele, olhando olho no olho e conversando. Não, mas pastor, lá em casa, no meu tempo tinha vara. Eu não estou dizendo que não deve ter a vara. O que eu estou dizendo é que nem sempre deve ser usado o castigo. Porque nem sempre o castigo resolve. Talvez você tenha uma experiência um tanto ingrata de ter colocado o teu filho de castigo o tempo todo e hoje ele é um péssimo menino. E aí você esteja se indagando, o castigo não resolveu. Porque o que resolve não é castigo. O que resolve ainda é diálogo, misericórdia, exemplo, amor. Só que nós vivemos o tempo da inversão de valores. O cristianismo, ele tem como identidade principal o amor. Mas o que a gente vive hoje? O ódio, a vingança, a retaliação. O crente não age dessa maneira. Eu termino a minha palavra dizendo-lhes que quando Pilatos declarou pela segunda vez, não acho culpa alguma neste homem, e por ocasião da festa, era costume soltar alguns dos presos. Ele torna a apresentar a Jesus. E diz, eis aqui um homem que não tem achado culpa. E apresenta pela primeira vez a Barrabás, na verdade não só acusado, condenado por sedição e homicídio. E Pilatos perguntou, a quem vocês querem que eu solte? A Jesus, o inocente, ou a Barrabás, o criminoso comprovado? Por favor, não tome a minha palavra como uma palavra do campo político, pelo amor de Deus. Não diga que eu estou falando que fulano é inocente, Beltrano é criminoso. Não, não mesmo, e não há ironia nisso. Não há porque, irmãos, eu conheço um pouquinho de política, estudo política, eu não boto a mão no fogo por nenhum deles. Nenhum deles. Porque eu sei, porque eu trabalho em ambiente público, sou servidor público, eu sei o que acontece nos bastidores. Então eu não coloco a mão no fogo por nenhum deles. E nem tampouco por aqueles que inclusive se dizem, sou crente. Enfim, o fato é que o que está no texto e nos ensina é a inversão de valores daquela sociedade que lamentavelmente se repete nos dias de hoje. E eu não estou me referindo, por isso que eu tive cuidado de lhes dizer antecipadamente, em termos políticos, mas nós estamos vivendo um tempo em que se prefere, entre aspas, criminoso em detrimento a inocente. O que eu quero dizer literalmente com isso? Nós vivemos um tempo de troca de valores e de inversão de coisas prioritárias. Exemplo, irmão Rafael, nós vivemos um tempo em que as pessoas preferem comprar um iPhone 16 que custa em média 10 mil reais do que embolsar a sua própria casa dentro da comunidade. A gente vive um tempo em que as pessoas preferem pagar uma festa de 30, 40 mil do que pagar a quem deve. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores em que as pessoas estão mais preocupadas com a aparência do que com o próprio caráter. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não cuidam mais daquilo que é prioridade. Eu vim aqui nessa noite lhes dizer que a igreja não pode inverter valores. A igreja precisa manter os seus valores como a Bíblia propõe. A igreja não pode trocar, por exemplo, prioridade da pregação da palavra por oportunidade para agradar departamento. Tem igrejas, e eu me refiro à Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, que brigam com o pastor porque os departamentos todos querem cantar no domingo. Canta criança, canta adolescente, canta jovem, toca orquestra, canta irmã, canta irmãos. É o culto que começa 7 da noite, que tinha previsão para terminar 9, vai começar a ouvir a pregação 8h40 da noite, e aí a gente coloca a igreja de pé e declaramos, vamos agora ouvir a melhor parte. De nada, a melhor parte foi ouvir departamento, a melhor parte foi agradar crente. Nós estamos aqui não é para inverter prioridade, a prioridade do culto é a oração, louvor e a pregação da palavra de Deus. Nós não podemos inverter a prioridade. Ei,
fomos reconciliados. Essa narrativa, pelo menos aqui, termina nos ensinando que, em sentido contrário, Jesus Cristo estava indo para o Gólgota e Simão, o Cirineu, estava indo para a festa. A preocupação de Simão era a festa. A preocupação de Jesus ia para o Gólgota e Simão vinha do campo para entrar para a cidade de Jerusalém para participar da festa, porque naqueles dias não era possível hospedar-se dentro de Jerusalém, tamanha quantidade de pessoas vindo. Se tivesse alguma mancha, ele ficava impossibilitado de entrar. Por quê? Porque o sangue precisava ser marcado naquela roupa. Ele só queria a gota de um sangue de um animal. E quando ele estava entrando para a festa, o próprio Cordeiro encarnado encontrou-se com ele. E ele não só teve um pingo de sangue na roupa, mas ele foi banhado pelo sangue do Cordeiro, que estava sendo chilatado, que estava sendo agredido, que estava sendo ofendido, sendo levado para a cruz, e a cruz o atraiu em sentido contrário, porque a reconciliação, pastor Isaac, não nos leva para a festa, a reconciliação nos leva para o Calvário. É por isso que ele colocou a cruz de Jesus nas costas e seguiu após Jesus. Se você pensa que ser crente é frequentar festa, eu vim aqui nessa noite lhe dizer: ser crente ainda é tomar a sua cruz nas costas, seguir a Jesus e caminhar em direção ao Gólgota do sofrimento. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não fui reconciliado para parar de sofrer. Eu fui reconciliado para não ir para o inferno, mas para sofrer por amor à causa de Jesus, se necessário for. Tem gente que pensa que virou crente para não ter problema. É por isso que esse evangelho chega a dar nojo. Esse evangelho pregado por aí. Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e aprenda a sofrer por Ele. Venha para Jesus e aprenda a padecer injustiça. Venha para Jesus e aprenda a gloriar a Ele em meio às calúnias da vida. Venha para Jesus, tome a sua cruz e siga Ele. Mesmo que o caminho seja obscuro, perigoso, mas isso é ser crente. Tem gente achando que virou crente para ter a conta bancária cheia de dinheiro, Vitor. Não, pastor, eu sou crente agora. Já percebeu esses testemunhos? Conta a tua bênção, irmão. Não, que agora aceitei Jesus, estou com todas as minhas contas pagas em dia. Não, quem trabalha também consegue pagar a conta em dia, se tiver responsabilidade. Diferentemente do que o irmão deu aqui a saudação, tem gente que arruma dívida porque eles controlam, vai para o shopping, compra um monte de coisa que não pode comprar, que não tem dinheiro para pagar, aí depois fica aperreado, pastor, o diabo entrou na minha vida financeira. O diabo não, você não tem planejamento financeiro, você gasta mais do que ganha, você compra mais do que não deveria comprar. É simples, não é o diabo, é a sua carne, é o seu impulso, é a sua mão que não para de usar o cartão de crédito. Aí depois você quer ficar fazendo essas campanhas mentirosas na igreja. Não, vou fazer campanha para Jesus mudar minha vida financeira. Não precisa de campanha. Precisa você baixar um aplicativo. Amém. Colocar lá no seu aplicativo quanto que você recebe, qual dia que você recebe, o que você paga e pronto. E entender que, aliás, tem que ter, é recomendável, viu? Não comprometer mais de 30% da receita. Isso que tem eles aposentados, elas sabem disso, as pensionistas também. Se você for fazer um empréstimo consignado, não entra nesse vento, que isso é problema, viu? Agora já não é pregação, é conselho para a vida. Se você for fazer esse raio do consignado, irmão, tá lá. Você não pode comprometer o quê? Mais de 30% do seu salário. Já percebeu que tem gente que ganha 2 mil, mas tem a dívida de 3 mil por mês? Como é que pode um negócio desse? Pastor, eu ganho 2, mas pago 5. Eu ganho 2, mas vou pagar de aluguel 1.200. Bom, se você só de aluguel pagar 1.200, como é que vai pagar conta de luz, água, comida? Não vai dar não. A vida é simples. É que a gente às vezes quer botar a mão aonde não. Aleluia. Irmão, eu sei o que eu estou falando, viu? Não é vaidade não. Hoje eu não sou mais pobre, não é que eu seja rico não. Minha vida mudou muito. Graças a Deus. Eu já fui muito pobre, mas ele faz ideia. Eu sei o que é ser pobre. Eu nasci e cresci em favela, até os meus 18 anos. O pastor Melo, o pastor de vocês, conhece um pouquinho da minha história. Irmãos, eu sei o que é ser pobre. Porque às vezes a gente quer viver uma vida que a gente não pode viver. Sendo pobre. Não dá, não dá.
E aí você vai dando trabalho para o pastor, vai dando trabalho para a igreja, vai perturbando a igreja, vai azucrinando. Pastor, meu aluguel está atrasado. Está atrasado por quê, irmão? Não, porque minha filha casou, quis fazer uma festinha para ela, uma festinha que gastou 10 mil. E agora não tem dinheiro para pagar o aluguel, ninguém tem que pagar o aluguel. Aí, irmão, e se a igreja não pagar, eu estou dízimo, eu sou fiel, a igreja. O que a igreja tem a ver com você não conseguiu pagar? A igreja pode ter, por misericórdia, ajudar. Mas agora, irmão, o senhor está rindo, né, chefe? É assim. Vamos orar, irmãos. Quem precisa de oração? Aleluia. Glória a Jesus. Se você precisa ter um encontro com Cristo na cruz e com a cruz de Cristo, a oportunidade também está aberta para você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você não é cristão, mas deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite, ou voltar à comunhão com Cristo, você também pode manifestar-se levantando uma de suas mãos, que nós iremos orar pela sua vida. Pastor, eu quero voltar à comunhão com Cristo, eu quero voltar à comunhão com a igreja de Cristo. Esta noite é a sua oportunidade. Você não sabe se terá outra amanhã, depois da manhã, mas a de hoje, ela está diante de você. Então, se você desejar, você pode manifestar-se publicamente, que nós iremos orar por você. Mas eu oro pela igreja, enquanto ninguém se manifesta, entrego o microfone a quem de direito. Ergue as suas mãos e ore junto comigo, nosso Deus e nosso Pai. Bendizemos, Senhor, o teu nome, porque tu tens falado conosco pela tua palavra. Tua palavra tem confrontado os nossos corações. Tua palavra tem nos feito refletir. E fomos reconciliados, porque éramos inimigos teus, mas agora, por meio de Cristo, nos tornamos filhos, nos tornamos também amigos. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Nos faça entender que essa reconciliação implica tomarmos a nossa cruz, seguirmos a Jesus e imitarmos a Ele em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele faz. Ó Senhor, nos ajuda enquanto cristãos, nos ajuda enquanto membros da tua igreja, nos ajuda enquanto representantes coletivamente da tua igreja. Faça com que esta igreja seja uma igreja que não tenha medo de assumir a sua identidade, que essa igreja possa alvoroçar este bairro de Ramos, alvoroçar esta comunidade, pregando o Evangelho, que essa igreja não seja uma casa de espetáculo, mas seja uma casa de adoração, uma casa de oração, que essa igreja aprenda a silenciar-se diante das acusações, diante, Senhor, das expectativas pecaminosas que este mundo tenta esperar que ela corresponda. Ó Senhor amado, que aqueles que são inimigos ou que têm relacionamentos difíceis possam ter os seus relacionamentos restaurados, assim como Pilatos e Herodes tornaram-se amigos. Que nesta noite aqueles que estão em desentendimentos possam, Senhor, ter os seus corações restaurados, para que restabeleçam relacionamentos quebrados. Que não sejamos como Pilatos, que não tenhamos uma inclinação a castigar ninguém simplesmente para satisfazer a expectativa da sociedade. Ó Senhor Deus, que não sejamos uma geração de inversão de valores,